para gravar aqui já para não esquecer. Bom, hoje, tá, pessoal? Tava conversando com... Hoje não, eu conversei com o Cristóvão, acho que sexta-feira, e com o Marijane, que eu trabalho com a disciplina também de artes em outra instituição, né? Até trabalho lá com alguns dos professores do Máximo, com o Cristóvão, o Irlan, enfim, né? E lá, uma vez por bimestre, eu ministro uma aula de artes, certo? Bem focada para o que cai no Enem, porque por mais que nós pensemos que não, tá? Mas é um assunto que vem caindo muito no Enem. Só para vocês terem uma ideia, em 2018, tá? Foram quatro, quatro questões de... Quatro não, cinco questões de artes, né? Então, é mais do que a gente imagina, né? Porque a gente fala artes, enfim, e muitas vezes não dá tanta importância para os assuntos, certo? Então, diante disso, o que foi que eu combinei? Que, do mesmo jeito que lá, eu vou fazer aqui com vocês, é, uma vez por bimestre, tá? O, uma aula de artes, com os assuntos mais recorrentes no Enem, tá? E quais são os assuntos que mais caem? Então, arte contemporânea. Então, esse de 2018 foi praticamente, caiu muito arte contemporânea e caiu um pouco de história da arte, certo? Vinculado com sociologia. Então, arte contemporânea nas suas mais diversas formas, body art, integração entre linguagens, arte digital, arte performática, hip hop, grafite, land art, street art, enfim, uma série de tipos de artes ali que está envolvida aí na arte contemporânea. As vanguardas artísticas europeias, certo? Que vão estar também vinculadas à história, que vão estar vinculadas às linguagens, enfim. Então, quais seriam essas principais? O expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo, certo? Isso aí a gente vê quando entrarmos em próximo assunto. Terceiro ponto que cai também é modernismo, que tanto vocês veem nas artes, veem na literatura, veem na história. Então, é um assunto importante para ser tratado também, tá bom? E história da arte e outros assuntos que já caiu. Fotografia, tá? Nessa de 2018 caiu fotografias e colagem de fotografias. Uma relacionada a, fazendo analogia com ópera, cerâmica, xilogravura, né? Que são aqueles desenhos que o pessoal usa principalmente em como é? Cordéis, certo? Então, tudo isso são coisas que caem. Então, o que é que eu vou fazer? A gente vai fazer essa aula de hoje sobre arte contemporânea, tá certo? E a gente vai falando desses assuntos ao longo do ano, certo? Então, por que é importante que a gente estude artes? Como eu falei, artes ele vai cair vinculado com linguagens
linguagens, códigos e suas tecnologias do Enem, certo? Também pode cair em prova de história, sociologia, certo? Geografia, pode fazer uma analogia aí também. Então, é importante que vocês saibam alguns conceitos de arte, como na prova 2018, tem que saber o conceito de body art, que a gente vai falar depois, interpretar trabalhos artísticos e poder fazer essa diferença, tá? Para que vocês possam analisar até melhor essa prova de linguagens. E aí, segundo o governo, segundo a BNCC, tá? É necessário que o aluno ele tenha conhecimento sobre as principais vanguardas artísticas e saiba relacionar as obras ao contexto histórico que foram produzidas, levando em conta aspectos sociais e econômicos, porque isso é um fato, tá? Assim como outras manifestações artísticas e culturais, né, as artes, de maneira geral, elas têm um contexto histórico, têm um contexto social, têm um contexto, enfim, daquele período histórico. Né? Então, você não vai ver lá no Renascimento uma característica de obra contemporânea, por exemplo, de arte moderna. Então, são características diferentes, tá? Óbvio que, à medida que a gente adianta, você pode ter um artista hoje, 2020, que trabalhe com características artísticas ali do Renascimento. Ele pode fazer isso? Pode, sem problema, né? Mas um que está atrás, ele não vai fazer algo que vai estar à frente, tá bom? Então, a gente vai iniciar hoje com a arte contemporânea, beleza? Professor, Oi, já está pedindo para o senhor pegar ele. já adicionei, já adicionei. Então, a primeira coisa que a gente fala, né, quando vai entender essa coisa de arte contemporânea, de contemporânea, é importante que a gente não misture arte contemporânea com história contemporânea, certo? Por quê? Porque a história contemporânea é tudo que vem a partir da Revolução Francesa. Ou seja, a partir de 1789 é considerada história contemporânea. Na arte contemporânea, ela vai surgir só a partir da segunda metade do século XX, ou seja, a partir mais ou menos de 1950. Então, existe essa diferença aí, tá? É a história contemporânea a partir de 1789 e a arte contemporânea ali a partir da segunda metade do século XX, tá? A arte contemporânea ela também pode ser chamada de arte pós-moderna, certo? É a mesma coisa que arte contemporânea, tá bom? Então, como eu falei, ela surge ali mais ou menos a partir da segunda metade do século XX. E esse tipo de arte, ele vai estar mais preocupado em aliar a vida cotidiana ao universo artístico, tá? Então, não é que outros momentos não existissem, mas na arte contemporânea é muito mais comum que o artista tente unir diferentes linguagens. Antes existia, sim. Né? Alguém pode me citar um exemplo de artes antes da arte contemporânea que unia diferentes tipos de linguagem? Alguém saberia dizer? Ninguém? Estou aqui, a minha internet. Voltou, Pronto, voltou. voltando, né? Então, como eu estava falando para vocês, a arte contemporânea ela tem essa vinculação com diferentes linguagens artísticas. Tá? Então, alguém pode me dar um exemplo do que seria um tipo de arte que incorpora diferentes linguagens artísticas?
Alguém? Um dos exemplos que a gente tem muito claro, e aí não aí é para a gente perceber que não existe só na contemporânea, é se a gente pega uma ópera, por exemplo, você vai ter a música vinculado à encenação, pode ter dança também, né? Se a gente pega os trovadores ali do da Idade Média, né? O trovadorismo que vocês veem lá na literatura. Então, eles cantavam algumas vezes e contavam histórias, né? Então, é uma vinculação de duas linguagens artísticas, mas, de maneira geral, não é tão utilizado. Hoje em dia, os artistas contemporâneos eles fazem muito mais uso das diferentes linguagens, fazendo esse tipo de vinculação do que os artistas de outros períodos históricos, tá? Então hoje nós temos uma arte muito mais interativa do que contemplativa, tá? E aí qual seria a diferença dessa arte contemplativa para a arte interativa? Pelo nome dá para ter uma noção, né? Vamos lá pegar um exemplo. Quando vocês viajarem lá para Paris, que forem lá no Museu do Louvre, vocês podem chegar lá e tocar na Mona Lisa? Não. Não pode, pelo contrário, você vai estar a uma distância ali de uns 2 metros, ela vai estar dentro de um vidro, é um quadrinho do tamanho de nada, que dá raiva você ver, você passa um tempão para conseguir ver, quando vai ver é tamanho de nada, nem vale a pena. Mas você não pode interagir. Muitas obras de arte que nós temos hoje em dia, os artistas eles querem que a população, que o interlocutor, que a pessoa que está visualizando aquele tipo de arte, que ele possa interagir com aquela arte, né? Então, o cara vai pegar uma escultura que as pessoas toquem para ter uma ideia da textura que tem ali naquela arte ou numa pintura, a textura que tem a pintura. Então, há uma interação. Isso é necessário? Não. Mas é muito comum que as artes hoje em dia, que as artes contemporâneas, elas sejam mais interativas. Tanto que a famosa sétima arte, né, que é o cinema, tá, ele já está começando a ficar interativo, tá? E aí tem um filme na Netflix que é baseado em uma série, esqueci o nome da série agora, que é um filme interativo, né? Que aí dependendo do que você for escolhendo, o filme ele vai tendo um final diferente, né? Não sei se alguém já assistiu esse filme. Deixa eu ver se eu acho o nome aqui. O nome é Bandersnatch, que é baseado na série Black Mirror. Não sei se alguém já assistiu. Mas ali é uma arte que é interativa, ou seja, é um filme que foi criado para que o observador, o interlocutor ali, ele interaja com o filme. Então, dependendo do que você fizer ali, vai ter um final diferente. Óbvio que ainda é limitado, né? Não sei se alguém já viu, mas tipo, são binárias as escolhas. Então, você pode escolher uma decisão ou a outra, e dependendo, às vezes encurta a história, às vezes prolonga mais a história, mas é a ideia da interação. Então, isso é uma coisa nova. Quem sabe não vem mais filmes dessa maneira. Lembrando que a gente tem as 7 artes, né? As famosas 7 artes. Arquitetura, sim, arquitetura é uma forma de arte, tá? Escultura, pintura, música, literatura, dança e o cinema, tá? Então seriam essas 7 formas de artes que nós temos, tá bom? Então, ó,
essa arte contemporânea, às vezes, tá? Principalmente na atualidade, ele vai utilizar de tecnologia, de meios digitais, tá? Com o objetivo de provocar muitas vezes questionamentos. E a gente vai falar de algumas características mais à frente, tá? E vão ser muitas coisas que vão ser inovadoras tanto para o público quanto para o artista, certo? Então, como é que surge, de onde surge essa arte contemporânea? Ela vai surgir como uma resposta àquela pop art, ao minimalismo, que tem um solo fértil ali para o desenvolvimento nos Estados Unidos, ali mais ou menos na década de 40, 50, é que vai ser muito forte essa chamada pop art. Tanto a pop art quanto o minimalismo, tá? Então são duas características muito fortes e que vão dar origem, tá? A arte contemporânea. Então a arte minimalista ela vai trazer essa coisa da simplicidade das coisas, certo? Que aí eu vou dar alguns exemplos ali para vocês de algumas obras, tanto da pop art, que a gente vai ver que é bastante utilizado até hoje em dia, certo? Como do minimalismo, certo? Então, ó, o Andy Warhol, ele é um dos principais representantes dessa característica, dessa pop art, né? Então, ó, ele começou fazendo essas latas para sopas, tá? Professor, Oi, já coloquei, Jonathan. jo- ah, tá. Já, presta atenção, rapaz. Tô ligado agora. Ele começa com a sopa da Campbell's, que é muito famosa até hoje lá, e depois ele vai pegar rostos conhecidos, ó, como a Mona Lisa, e os mais icônicos são Marilyn Monroe, que ele vai dar o nome desse quadro de Marilyn's, e a Jacqueline Kennedy Onassis, certo? Então ele vai fazer esses dois tipos de pintura. Então a pop art ele vai pegar isso aí, essa coisa do colorido, das cores fortes, de uma valorização de certas cores. A gente vê, ó, a sombra utilizada, que seria azul, ó, nas duas, né? As cores dos cabelos, enfim, da boca, que é bastante ressaltada, e que nós percebemos que isso acontece também nos quadrinhos. Se você pega os quadrinhos ali da década de 50, Batman, por exemplo, você vai ter uma coisa bem semelhante a isso aí, tá bom? Então, então, essa ideia dessa proliferação dessa pop art, dessa história contemporânea, ela foi muito fácil de ser proliferada porque a gente vivia um mundo ali pós-Segunda Guerra. Então, um período de grande globalização, de interação entre as partes do mundo, né? E a indústria cultural ela começa a fazer parte disso aí, tá? E esse novo modo de fazer arte, a arte contemporânea, ele vai valorizar muito mais as ideias e o processo do que a forma final do objeto. Ou seja, eles tentam buscar o estímulo, a reflexão sobre o mundo e sobre a própria arte. Tá? Então, o resultado dali não vai ser tão o objeto tão esperado, digamos assim, tá? Para os artistas, mas sim a reflexão que se traz por trás daquilo ali, tá bom? Então, quais são essas características da, da arte contemporânea que a gente tem? Então, ó, ela vai estar num momento de grande informação, de grandes inovações tecnológicas, e a arte contemporânea, ela muitas vezes ela vai fazer uso, tá, dessas inovações tecnológicas, das mídias. Então a gente tem uma arte digital cada vez mais forte hoje. Quem acompanha jogos de computador, de videogame, assim, a gente percebe que está cada vez mais utilizado. Até os próprios quadrinhos eles estão cada vez mais digitalizados, né? Então é a utilização dessas inovações na arte, tá?
eles começam a quebrar algumas barreiras, tá, em relação à linguagem, unindo diferentes tipos de artes, tá? E isso foi uma das questões, inclusive, que caiu na prova de 2018, era a vinculação de vários tipos de artes, quando ele falava da banda, eu não sei se vocês conhecem, a trupe é o Teatro Mágico, que é muito boa, então eles fazem algumas analogias, algumas coisas ali sobre essas diferentes formas de arte, tá? E eles vão tentar, dentro dessa característica também da arte contemporânea, de aproximação entre a arte e a vida. E às vezes ele vai trazer uma série de reflexões sobre essa ideia de coletividade, né? Aliando a ideia as ideias políticas, traz novos assuntos como questão racial, o patriarcado, o machismo, questões de sexualidade, gênero, desigualdade social. Então, tudo isso vai ser tratado em obras nessa arte contemporânea. Então, por exemplo, a gente tem muita música hoje que trata dessa questão da desigualdade, da questão racial, da questão de gênero. Então, isso é uma das formas também. Lembrando que a arte é uma forma de música, a música é uma forma de arte, tá? Então, vai trazer essas críticas e a gente tem que entender que a arte contemporânea ela vai emergir ali a partir dos anos 1960, certo? E diante desse contexto ali, vamos pensar a realidade dos Estados Unidos dos anos 1960. Está ocorrendo uma série de mudanças lá, reivindicação dos direitos civis pela população, fim da segregação racial, enfim. Então, é uma série, é um mundo em mudanças que está ocorrendo ali na década de 60, tá? Eles pegam aquela coisa dos dadaístas, aquela coisa contestadora, de uma arte é, única, né? De uma arte bem singela, bem única mesmo, que muitas vezes faz com que a galera pergunte, e aí, o que é arte de fato? Né? Mas isso aqui é arte, aquilo ali é arte. Então, traz as pessoas muitas vezes a questionarem sobre esses fundamentos. Tá? Outra característica é a valorização, tá, da interação entre o público e a obra. Então, muitos artistas eles fazem as suas obras para que haja uma interatividade, que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso. Então, você vai tocar, você vai pintar. Tem uma expressão artística de Yoko Ono, que foi esposa de John Lennon, que tipo, você tem que subir numa escada, pegar uma lupazinha para ver uma palavra escrita lá, yes. Pronto, isso é a arte dela. Ou seja, você tem que subir a escada, pegar a lupazinha e observar. Então é uma coisa que você vai interagir com a obra do autor, certo? Bom, aqui no Brasil, a arte contemporânea ela vai se estabelecer, vai se concretizar, principalmente ali a partir de 1959, com um movimento chamado de neoconcretismo, que aí vai ter, entre os principais nomes, escritores como Amílcar de Castro, Ferreira Goulart, Franz Weissmann, Reinaldo Jardim, artistas plásticos como Ligia Clark, Ligia Pape, Theo Spanudes, Hélio Oiticica, né? Eles vão ser o responsável por trazer essas ideias dessa vanguarda contemporânea aqui para o Brasil. E, principalmente, a partir dos anos 1980, tá? É que, a partir dos anos 1980, é que a gente tem uma popularização dessa arte contemporânea aqui no Brasil. E aí, um dos principais nomes hoje dessa arte contemporânea brasileira é o Romero Brito. É um artista internacionalmente conhecido e tal, artista brasileiro,
que ele vem nesse rol. E aí vejo que é interessante, ele tem uma inspiração daquelas vanguardas europeias do início do século XX. Ele vai ter do surrealismo, do cubismo, né? Ele vai dar um outro aspecto também, ele vai trazer algo novo para aquele tipo de arte, até se assemelha também à pop art. Então ele faz um mix ali dessas coisas, tá? Então, ó, falar um pouco assim rapidamente das principais obras desses e artistas contemporâneos ali, tá? Um primeiro que a gente fala é um grupo, na verdade, não é uma pessoa, que é o grupo Fluxus, que começa a existir a partir da década de 60 e era um grupo formado por vários artistas, certo? Que utilizavam várias formas de arte para diferentes linguagens para produzir arte. Eles tinham uma coisa muito provocadora, de contestação social, tanto que uma das obras deles, né, mais marcantes é quando eles pegam uma das suas artistas que fazia parte do grupo, que era Yoko Ono, e colocam ela em pé numa galeria, e aí as pessoas vão lá e vão cortar partes da roupa dela. Ela vai chegar onde ela fica, tá? Só com as roupas íntimas, só de calcinha e sutiã. E ali para a década de 60, tá? Era uma coisa extremamente chocante, uma mulher que vai estar numa galeria de arte e sua roupa sendo cortada, né? O nome dessa performance artística desse grupo, era cortar um pedaço, tá? E aí o público ia lá, as pessoas chegavam e cortavam um pedaço da roupa dela. Então essa era a ideia, tá? E ela ficava só parada, tá? E aí tinham artistas de diferentes países que faziam parte desse grupo Fluxus. O Ben Vautier, da França, Dick Higgins, dos Estados Unidos, Robert Watts, dos Estados Unidos, George Brecht, dos Estados Unidos, Yoko Ono também, do Japão, Shigeku Kubota, Takato Saito, enfim, vários outros artistas que fizeram parte ali desse grupo. Outra artista muito conhecida ali no mundo contemporâneo é Marina Abramović, certo? Ela é uma artista sérvia e é considerada uma das artistas mais importantes da atualidade, tá? E ela trata junto dessa coisa da interatividade. Uma das obras dela mais famosa é que tipo, ela sentada numa cadeira com uma mesa e uma cadeira do outro lado. E as pessoas sentavam e ficavam observando, simplesmente ela observando as pessoas. Então isso para eles é considerado uma forma de arte. No Brasil a gente tem o Hélio Oiticica, que trabalhou muito com escultura, performance, pintura, fazendo figurinos para alguns grupos artísticos, enfim. Então é bem interessante. A Rosa Paulino, que é outra artista contemporânea brasileira que tem uma arte muito forte, que trata de temas como racismo, situação da mulher, e aí ela exibe diversas linguagens, como bordado, escultura, desenho, enfim. Então é bem interessante a arte dela, para que vocês possam conhecer. O Banksy também, que ela é muito conhecida, inclusive vou mostrar aqui alguns exemplos de arte dele aqui, para vocês verem. Tá? Ele trabalha com o que a gente chama de stencil, onde ele vai pegar tipo um molde ali em madeira, em papel, e vai fazer uma espécie de grafite, tá? As pessoas não sabem a real identidade dele, tá? Ele faz isso geralmente à noite, acompanhado de uma equipe que as pessoas não deixam ver quem é ele. Então ele faz algumas críticas sociais, ó, a criança aqui que está indignada porque não tem nenhum comentário, nenhuma curtida, nenhum amigo. É uma crítica aqui, ó, aos grupos, né, contra a violência, a favor da pacificação. Então o cara tá como se estivesse jogando rosas e não jogando uma bomba, né? E aí vários outros aqui que nós temos do Banksy, tá? Então tem obras dele
ao redor do mundo. Então, são bem icônicas. Uma das mais conhecidas aqui é essa da menina soltando ali o balão, tá? E aí, falando dos movimentos, tá? Já para a gente já se organizar para encerrar a aula. Então, a gente tem a arte conceitual, certo? A arte conceitual, ela vai trazer algo por trás, ela vai trazer uma crítica, ela vai trazer uma mensagem por trás, certo? Tem essa aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês que foi muito icônica, tá? Que foi essa aqui chamada Zero Dólar, que é um artista brasileiro chamado Cido Meirelles, que ele pegou, caricaturizou uma moeda americana, que seria o equivalente a $0, mas ele vai fazer uma crítica, na verdade, ao Brasil, ali na década de 80, com a inflação, e simbolizaria a desvalorização da moeda. Ele trabalha com outra também, que é essa aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês. Cildo Meirelles. Que é essa outra aqui, que é o Quem Matou Resorg, tá? Que ele fez um carimbo, pegou ali notas da época de 1970 e carimbou notas. Então, isso era a arte dele, né? Então, isso é uma arte conceitual, ele traz um questionamento, faz você pensar sobre algum tema, tá? Então, dentro dessa ideia da arte conceitual, então é a própria ideia por trás daquilo ali, tá? Nasce principalmente na Itália, chamada eles vão chamar de arte povera, tá? Que seria a arte pobre, que vai trabalhar com a ideia de reciclagem de alguns objetos, de algumas coisas que eram utilizadas no dia a dia, que eram descartadas pelas pessoas. A ideia era de fazer uma crítica ao consumismo, à indústria, enfim, ao sistema capitalista de maneira geral. Então, por isso que eles utilizavam muitos objetos reciclados, tá? Com a ideia de criar novas formas para eles, tá? A, a arte performática, certo? Que, que geralmente a arte performática, ela vai ter um dia, uma hora, um local para acontecer, certo? Então, tem vários tipos de arte performática. Então, o artista, às vezes, ele vai utilizar o próprio corpo como material para a realização do trabalho. E aí, geralmente, quando está ocorrendo essa performance, tá? Se tiram fotos e vídeos para eternizar, porque as artes performáticas, elas são únicas, elas dificilmente vão se repetir da mesma maneira, tá? O hiperrealismo, que ficou muito conhecido ali nos Estados Unidos na década de 1960, tá? E que vai ser uma oposição àquele minimalismo dos anos 1950, tá? Então é uma retratação da realidade. E a tecnologia auxiliou nesse processo de desenvolvimento, tá? Tem a land art, que a gente vê lá em Dubai, com aquelas ilhas que eles constroem em formato de árvore, em formato de mapa mundi. Então, aquilo é o que a gente chama de land art. A street art, que são utilizadas na rua, e aí a gente pode ter o grafite, podemos ter aqueles artistas de rua, enfim, e coisas que são utilizadas, pinturas, enfim. Tem uma escadaria Celaron lá no Rio de Janeiro, que é um exemplo muito clássico de street art. E em Pipa também tem uma rua lá que ela é toda colorida, que entraria dentro dessa lógica da street art, tá? E o body art é quando o artista ele vai utilizar o próprio corpo, certo? Para mostrar algum tipo de arte, né? Então aqui é um exemplo. Então a artista ela colocou ali, o nome da obra é Sais,
de banho. Então, ela está interagindo com a arte ali. Então, é o corpo dela junto com o que ela está querendo mostrar ali naquele tipo de arte, certo? Bom, então eu vou depois, como eu disse, montar um material para vocês, tá? E disponibilizar. Vou ver se até sexta eu faço isso. Deixa eu fazer a chamada aqui bem rapidinho, respondam bem rápido, tá? No chat ou falando. Ana Laura, Tô aqui. Ana Clara, ou Clara, desculpa. Presente. Débora, Presente. Felipe, Presente. Giovana, Tô aqui. Jonathan, Laura, Oi, professor. Desculpa. beleza. Laura, Maiara, Miguel, Rayane, Presente. Suzana e William. Presente. Você faltou me chamar, professor. Faltou quem? João Vitor. João Vitor. Pronto, aí. Pronto, beleza, então. Então, até a próxima semana a gente volta com a história normalmente, tá bom, pessoal? Então, tchau, tchau.